o plano diretor, eu digo para você, foi a lei mais importante que a Câmara de Vereadores votou nos últimos, vamos dizer, nos últimos 10 anos. Tá? O plano diretor de uma cidade é ele que rege como que a cidade vai crescer, como que a cidade vai se desenvolver. E nós tivemos a oportunidade de votar isso em 2019 aqui em Itajubá. E sem dúvida alguma, foi a lei mais importante que nós votamos aí nos últimos anos na Câmara. Tá? A questão que houve, né, dos mais de 200 artigos aí que previram 3 leis que compõem o plano diretor, é que algumas pessoas da oposição pegaram um item que falava sobre a área do Distrito Industrial, que fica próximo à Malha, próximo a Elibras, próximo a Baltô ali, e fizeram um grande auê em cima disso. E era tudo mentira. Eu falo isso com todas as letras porque eu provo. Tá? O que foi falado na época? Falou-se que se aprovássemos o plano diretor, prevendo transformar aquela área em área de interesse econômico, que era o que estava previsto na lei e foi aprovado, isso ia alagar aquela região, a Malha ia embora da cidade, que aquilo traria muitos prejuízos para a cidade. Isso é uma grande mentira que foi espalhada na época e algumas pessoas desavisadas acabaram acreditando. Por que é mentira? E eu provo. Aquela área que foi motivo de discussão, no passado, se eu não me engano, vamos ver aqui se eu lembro a data, 2007 talvez, ela já foi doada por um ex-prefeito para uma empresa, para construir o seu galpão lá. Só que na época a empresa ela teve problemas financeiros e acabou não construindo e devolveu a área para o município. Foi 2007, 2010, eu não lembro agora quando que isso aconteceu. Mas essa mesma área que foi motivo de todo o debate, ela já foi doada pelo município para uma empresa particular, para construir o seu galpão lá. Não construiu, repito, porque a empresa teve problemas financeiros. Ou seja, toda a discussão que se teve, se mudar, vão construir empresa, se não mudar, não constrói. Era mentira. A única coisa que alterou foi a terminologia, que até então, aquela área era considerada área de preservação. E depois virou área de interesse econômico. No que isso muda na prática? Praticamente nada. O que altera é só o seguinte, até então, com o plano diretor antigo, se um empresário de qualquer parte do mundo quisesse se instalar em Itajubá, ele teria que vir na cidade, que foi o que aconteceu na época, na verdade era uma empresa da cidade, ir até a prefeitura e perguntar onde tem uma área aí onde eu posso instalar minha empresa, caso eu queira uma área de tantos mil metros quadrados. E a prefeitura informa quais são as áreas disponíveis. E aquela área do distrito industrial é a mais nobre da nossa cidade. É a mais perto da pista do aeroporto sendo construída, é a que tem a infraestrutura de internet muito boa. Então toda empresa, né, olha ali brilha os olhos quando vê aquela área. Com a mudança que foi feita, com o novo plano diretor que foi aprovado, o nome daquela área mudou, a terminologia usada na área virou área de interesse econômico. Então qualquer empresário que, por exemplo, chegue lá em BH, né, no governador de Minas, e que fala, quero me instalar em Itajubá, no sul de Minas, lá tem área disponível para mim? De onde você estiver do mundo, você pode puxar o mapa da cidade e você vai ver que lá, aquela área é uma área de interesse econômico, ou seja, é uma área onde você pode instalar a sua empresa. E a empresa já vem para a cidade sabendo que aquela área está disponível para ela. Logicamente que ela vai entrar com toda a documentação que entraria no caso anterior. Tem que provar que vai construir, tem que ter condição financeira para isso, tem que atender às exigências ambientais, como sempre teve. Em nada muda na prática. Fizeram um auê em cima dessa questão por razões políticas, porque se você amplia a área de interesse econômico da sociedade, você aumenta a chance de novas empresas vir para cá. Se novas empresas virem para cá, gera-se mais empregos. Se gera mais empregos, a cidade fica mais feliz. E se fica feliz, isso desagrada a quem quer assumir o poder simplesmente por interesse pessoal. Então teve 2 grupos de pessoas que não gostaram dessa aprovação do plano diretor. Primeiro, aqueles que são de oposição, que quanto pior, melhor para eles, porque aí eles podem fazer um discurso e tentar ocupar um poder que eles tanto querem por interesse próprio. Segundo grupo, empresas, grandes empresas, que hoje estão na cidade e pagam salários baixos para os seus empregados. Se vierem novas empresas para cá, a competição aumenta. Então a empresa que está aqui vai ter que pagar salário melhor para manter os bons funcionários com ela. Perceberam a diferença? Então essa é a questão, sem meias palavras e sem enrolação. Na época, eu fui obrigado a ouvir coisas do tipo, mas se a gente aprovar esse plano diretor,
alguns empresários vão se dar bem. Que bom! Empresário que gera emprego. Nós não vivemos em Cuba ainda. Em Cuba que você não pode permitir que empresários se dêem bem. Nós vivemos ainda num país capitalista e que defendemos a liberdade econômica. É fácil, até alguns vereadores, colegas nossos aí, vão nas redes sociais e defendem a liberdade econômica. Mas lá no dia ficaram preocupados em aprovar o plano diretor e com isso você beneficiar empresários. Empresários que querem investir na cidade, ampliar os seus negócios aqui, construir novas empresas aqui, gerando novos empregos, que é o que a gente tanto precisa. Então, vamos ter muito cuidado, muita atenção nessas entrelinhas. Né? Tem muita gente que defende aí nas redes sociais mais empregos, mais emprego, mais emprego. Como é que gera emprego? Quem gera emprego é empresário. Quem gera emprego é a empresa na cidade. Então, para você ter novas empresas, você precisa ser atrativo. E para a gente ser atrativo, você precisa ter um plano diretor moderno, que é o que Itajubá tem hoje. Por décadas, não é anos, décadas, Itajubá está ali, ó, no final da fila, comparando aí com as cidades polos da região, aqui do sul de Minas, Poços de Caldas, Varginha, Pouso Alegre. Nós estávamos sempre no final da fila, no quesito geração de empregos. E o motivo era simples. O nosso plano diretor era muito atrasado, era antigo, tinha leis falhas e que não era atrativo para empresários, né, para grandes empresas. Então ninguém queria vir para cá. Nenhuma grande empresa tinha interesse de se instalar em Itajubá. Por essa razão, com a aprovação do plano, isso mudou. Então a gente já acredita com muita tranquilidade que em prazo curto, num futuro bem próximo, isso já vem acontecendo em alguns setores, principalmente a construção civil, mas Itajubá vai dar um boom de crescimento na questão de atração de novas empresas para cá, em razão da aprovação do plano diretor. Tem uma muito interessante que acabou atrapalhando, inclusive, um projeto de lei que ia entrar em discussão. Foi no começo deste ano, 2020. Eu lembro que foi uma proposta que surgiu a partir da diretoria administrativa da Câmara. A diretoria administrativa da Câmara estava com um problema, um problema, que é de como dar férias para os servidores concursados. Por quê? Porque a Câmara ela só tem recesso de 30 dias por ano. 15 dias ali Natal, Réveillon e 15 dias em julho. E como o efetivo da Câmara de concursados é pequeno, a diretoria administrativa não consegue conciliar as férias de todo mundo, porque não tem como alguém entrar de férias e colocar um substituto no lugar, porque o efetivo é pequeno. Enfim, tinha essa questão lá, então trouxeram para nós, vereadores, uma proposta de ampliar o recesso da Câmara. Eu fui um dos que assinei essa proposta, inclusive, que acabou sendo cancelada. Por quê? Porque um grupo de vereadores que se dizem, né, os justiceiros, fiscalizadores e tal, são os verdadeiros vereadores lacradores, espalharam pelas redes sociais, e teve até órgão de imprensa que divulgou isso, falando que vereadores querem aumentar as suas férias. Tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário. Qual que era a ideia? A ideia era ampliar de 30 para 60 dias o recesso da Câmara. Ou seja, a Câmara ficaria fechada pelo mês de janeiro inteiro, do Natal ao Réveillon, final de dezembro, mais o mês de janeiro inteiro e 15 dias em julho, dando um total de 60 dias. Com isso, lá o Departamento Administrativo conseguiria resolver o problema dele, de dar férias para os funcionários. Qual que foi o meu ponto de vista em relação a isso? Bom, se nós estamos 2 meses em recesso, qual é o óbvio de se pensar? Primeira coisa, vereador não é profissão, vereador não tem salário, vereador recebe subsídio. Isso não é simplesmente uma troca de palavras, não. Tem uma importância legal para isso, tem um conceito legal para isso. Salário você recebe todo mês, você tem a legislação trabalhista em cima disso, te dá direito a 13º e uma série de questões. Subsídio é um pagamento que você recebe por uma prestação de serviço. Então, raciocina comigo. Se eu vou ficar 2 meses sem prestar esse serviço, eu não tenho que receber esse dinheiro. Seria uma economia de, arredondando aí, 14 mil reais por ano para cada vereador. Cada vereador deixaria de receber 2 parcelas do subsídio, arredondando dá 7 mil por mês. Uai, vão ficar 2 meses de recesso? Não recebe.
Era isso que a gente tinha a ideia de implantar. Infelizmente, por causa da fake news que alguns vereadores lacradores fizeram, né, divulgaram pelas redes sociais, e algumas pessoas acabaram caindo na história que eles contaram, esse projeto não foi para frente. E mais, esses 2 meses, 60 dias de recesso, qualquer pessoa pode pesquisar. Se você não acredita em mim, fique à vontade para pesquisar. É um período que a Câmara já praticamente não funciona. Não se aprova projetos relevantes, projetos de muita importância durante esse período, que é o mês de janeiro, né, o mês de dezembro, final de dezembro e julho, a gente já não funciona. O mês de janeiro é começo de ano, a prefeitura ainda nem abriu a sua contabilidade, o seu ano contábil ainda nem abriu. Então a Câmara fica meio que devagar, sem produzir muita coisa. Então não seria prejuízo nenhum, né, para a cidade se a Câmara ficasse sem funcionar esses 30 dias. Seria um recesso muito útil, uma economia para os cofres públicos, mas aqueles que não queriam deixar de ganhar 7 mil por mês não deixaram o projeto ir para frente, infelizmente. Mas é um exemplo de fake news que aconteceu aqui na nossa cidade e que acabou atrapalhando um projeto aí que traria uma boa economia para os cofres públicos da nossa cidade, né? Então fica aí o exemplo e a dica para a gente se tocar quando isso acontecer de novo, que sempre, vez ou outra, está acontecendo aí de fake news, né, aparecer para atrapalhar os trabalhos, né? Sempre tem alguém interessado em desfazer o trabalho dos outros. Não faria, não. A questão do feriado 19 de março, só para a gente recordar aqui, em 2017 foi votado e aprovado pela Câmara de Vereadores a mudança do feriado 19 de março para 15 de setembro. E quando eu tomei posse, eu falei no meu discurso que essa foi uma decisão, do meu ponto de vista, que a Câmara errou. E por que a Câmara errou? Porque ela não consultou a população como deveria. Não houve debate na época como deveria haver. E é normal a gente questionar isso. Assim como foi a questão do número de vereadores, que aumentaram também contra a vontade popular. Então foi um compromisso que eu assumi ao tomar posse e defendi isso enquanto eu pude. E vencemos. Teve gente na época, inclusive, que quis distorcer as coisas. Falou que a gente estava faltando com respeito com a Igreja Católica, faltando respeito com o padre, com isso. Mentira! Não tem nada que mostre que a gente faltou com respeito. Pelo contrário, nós sempre deixamos claro que respeitávamos muito a vontade daquela comunidade. Porém, a vontade da maioria deveria prevalecer sempre. Na ocasião, lá na audiência pública que houve, que eu participei, houve sim um desrespeito por parte de alguns integrantes da comunidade que defendiam o 15 de setembro, não foram todos, mas alguns que foram desrespeitosos sim, com quem pensava diferente, foram desrespeitosos com os comerciantes que defendiam o 19 de março, e isso a gente não podia admitir. Como representante público da cidade, né, era nosso dever exigir que o respeito pela cidade, pelo cidadão que defendia, que queria o feriado 19 de março, fosse mantido. E isso nós fizemos questão sim, de deixar claro e de exigir que o respeito fosse mantido, mesmo diante daqueles que pensassem diferente. Felizmente, o debate, que na época foi muito caloroso, acabou dando o resultado que a gente queria e que a maioria da população também queria. Aos que falavam assim, isso é uma bobagem, feriado, não muda em nada na nossa vida, muda sim, principalmente na questão econômica da cidade. Tá? O acúmulo de feriados no segundo semestre, que era uma das justificativas que nós apresentávamos, era um fator de muita relevância aí e que incomodava os comerciantes da cidade. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente defendeu a volta do feriado para o 19 de março e acabou dando certo. A CPI dos pronto-socorros foi algo interessante. Eu não fui membro da CPI, né? São sempre 5 membros, 5 vereadores que compõem a CPI. Nesse caso, eu não fui um dos 5, mas a gente podia assistir como ouvinte. E foi uma coisa que chamou a atenção para nós desde o início, porque os autores que pediram para abrir a CPI, os vereadores que assinaram para abrir a CPI dos pronto-socorros, eles deixaram claro que só queria que fosse investigado os recursos públicos da saúde no nosso município, gastos entre 2017 e 2018. Aquilo chamou a atenção nossa. Peraí, se você quer descobrir se está havendo alguma falha na questão da saúde pública do município, você tem que investigar um período, no mínimo, razoável.
né, para poder descobrir ali se estava havendo alguma falha. E a gente considerava que 2 anos era muito pouco, até mesmo que o problema de saúde a gente tenha muito mais tempo, né? Não só 2 anos. 2 anos é muito pouco. Então o que a gente fez? A gente questionou a CPI na época e falou, olha, 2 anos é pouco, então a gente quer que investigue pelo menos os últimos 5 anos. E aí teve um grupo de vereadores que não aceitava. Por que não aceitava? Porque nesse período de 5 anos ia pegar exatamente a época em que um deles tinha sido secretário de saúde. E como era amiguinho da turminha, não queria que investigasse o período que ele foi secretário de saúde. Uai, por que não? Não é para investigar? Quando a gente investiga tudo. Não é porque é amiguinho que eu tenho que proteger. Então isso aí foi uma questão que a gente chamou muita atenção. E na época deu muito bafafá. E aqueles vereadores que hoje se intitulam sou o investigador, sou o vereador que mais investiga. Mentira! Foi o que assinou, foi um dos que assinou lá, inclusive, para que não se investigasse como o dinheiro estava sendo gasto na saúde pública de Itajubá. Felizmente, nós vencemos essa briga também. A CPI, né, fez uma varredura durante os últimos 5 anos de como o dinheiro foi gasto na saúde pública de Itajubá. Foram encontradas uma série de falhas, uma série de coisas que não estavam muito corretas lá, para ser leve nas palavras aqui. Foi encontrado médico falando que trabalhava mais de 31 dias por mês. Como é que pode? E recebendo por isso. Então, assim, foram encontradas realmente falhas que precisavam ser corrigidas. E graças à nossa insistência que a investigação ocorresse pelo período de 5 anos. Então, a CPI dos pronto-socorros foi algo realmente muito útil que aconteceu e que trouxe resultados realmente efetivos. Evidentemente que aos vereadores cabe investigar. Decisões são tomadas pelo Poder Executivo, Ministério Público e outras instâncias. Não é a Câmara que toma. Mas o que podia ser feito foi feito nessa CPI.